Fala galera, beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Moby Dick, essa obra-prima da literatura americana, que, pra ser sincero, sempre me deixou meio assim, sabe? Intimidado. Mas calma, a ideia aqui é desvendar esse mistério todo e te mostrar os tesouros que essa história tem pra gente. Isso aí. A gente recebeu um monte de material sobre essa obra do Herman Melville e, cara, a gente quer entender por que esse livro, que foi publicado lá em 1851, continua tão relevante hoje em dia. É incrível como essa história, que no começo foi um fracasso total, com a crítica meio perdida e as vendas lá embaixo, se tornou um clássico absoluto. É, tipo, quem diria, né? E o mais louco é que foi só depois que o Melville morreu que a galera começou a dar o devido valor para a obra. Imagina só, o Faulkner, um dos maiores escritores americanos, diz que queria ter escrito Moby Dick, e o D.H. Lawrence, outro nome gigante da literatura, chamou o livro de um dos mais estranhos e maravilhosos do mundo. Mas antes de se aprofundar nesse mar de ideias, vamos começar entendendo a história em si, né? Um capitão chamado Abby, obcecado por vingança, uma baleia branca colossal, a Moby Dick arrancou a perna dele. Parece simples, mas te garanto que a coisa vai muito além disso. Com certeza. A obsessão do Ahab é o motor dessa história toda. Mas para entender a força dessa busca alucinada, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como essa obra nasceu. Melville começou a escrever em 1850 e levou mais ou menos 1 ano e meio para finalizar. A experiência dele como marinheiro, inclusive em navios baleiros, foi fundamental para dar vida à história, assim como a pesquisa intensa que fez sobre o mundo da caça às baleias. Não foi uma ideia que surgiu do nada, sabe? Então ele não acordou um dia e falou, vou escrever sobre a baleia branca gigante. É. Ele realmente viveu esse universo, estudou a fundo, que legal. E a Moby Dick, a baleia sinistra da história, também não foi uma invenção aleatória, né? Teve alguma inspiração real. Teve sim. A inspiração veio de Mocha Dick, uma baleia albina que existiu de verdade e era famosa por ser quase impossível de capturar. E não para por aí. O final dramático do livro tem raízes num evento real e chocante. O naufrágio do navio baleiro Essex em 1820, que foi atacado e afundado por uma baleia. Imagina o impacto dessas histórias na mente do Melville. Realidade e ficção se misturando de um jeito impressionante. Nossa, que conexão forte entre o real e o imaginário. Pelo que entendi, o livro não se resume só à caça implacável de uma baleia. Tem uns temas bem profundos ali no meio, né? Totalmente. Melville tece uma teia complexa que vai desde descrições super detalhadas da vida a bordo e das técnicas de caça, quase manual náutico da época, até reflexões profundas sobre a hierarquia social, a eterna dualidade entre o bem e o mal, e até mesmo questionamento sobre a existência de Deus. É muita coisa pra gente digerir. E pelo visto foi indigesto para alguns na época. Mas falando nisso, essa mistura toda de temas parece ter sido bem temperada com influências literárias de peso, né? Ouvi falar de Shakespeare, da Bíblia. Sem dúvida, as referências são claras. Pensa só nos monólogos do Ahab, que lembram muito o estilo do Shakespeare, mostrando o turbilhão de emoções e a intensidade da obsessão dele. E a Bíblia, com suas narrativas épicas e linguagem simbólica, também está presente. E não podemos esquecer de outros autores, como Thomas Carlyle e Sir Thomas Browne, que dialogam com a obra. A variedade de estilos de escrita é impressionante, indo da prosa mais direta à poesia, com umas rubricas que parecem saídas de uma peça de teatro. Uma ousadia e tanto para a época. Nossa, o cara era um mestre em misturar referências e estilos. E como essa história chega até nós? Quem é que nos guia nessa aventura toda? Quem nos conduz por essa jornada é o Ishmael, um marinheiro novato cheio de sede de aventura. Ele abre o livro com uma das frases mais icônicas da literatura. Chame-me Ishmael. É através do olhar dele que a gente embarca nessa viagem. Chame-me Ismael. Clássico. E onde essa epopeia começa? Quais são os primeiros personagens que a gente encontra? A aventura começa em Nantucket, uma ilha com uma tradição baleeira fortíssima. Ishmael se junta à tripulação do Pequod, um navio que pertencia a dois Quakers, Bildad e Peleg. Logo de cara a gente conhece o Queequeg, um arpoador polinésio que, para surpresa de muitos na época, era considerado canibal, mostrando logo de cara um choque cultural intenso. E já no início surge um personagem misterioso chamado Elijah, soltando umas profecias sinistras sobre a viagem com o capitão Ahab. Já começa com um clima meio pesado, né? Profecia sinistra logo de cara. Adoro. E essa galera do Picode, quem mais a gente encontra por lá? A tripulação do Pequod é uma mistura de tipos. Temos o imediato Starbuck, um Quaker de Nantucket super pé no chão e ponderado. Depois vem o Stubb, o segundo imediato, um cara mais leve, sempre com uma piada na ponta da língua. E o Flask, o terceiro imediato, mais direto e pragmático. E cada um deles tem seu arpoador. O Queequeg com o Starbuck, o Tashtag, um indígena americano com o Stubb, e o Dago, um africano alto e forte com o Flask. É uma mistura de culturas impressionante dentro de um único navio. Nossa, devia ser uma dinâmica e tanto. E o Capitão Ahab, como é que se apresenta? A entrada do Ahab é impactante. Ele chega no convés e logo revela sua obsessão por vingança contra a Moby Dick, a baleia branca que arrancou a perna dele, deixando com uma prótese de osso de baleia. Ele oferece um dobrão de ouro, uma moeda valiosa para quem avistar a baleia primeiro.
O Starbuck tenta argumentar que a missão deles é caçar baleias por lucro, mas a sede de vingança do Ahab é mais forte, exercendo uma influência inexplicável em todos, inclusive no Ishmael. Que figura! Um capitão movido por uma vingança contra uma baleia específica. Isso muda completamente o rumo de uma caça normal, né? Exatamente. A viagem do Pequod, que deveria seguir as rotas tradicionais de caça, se transforma numa busca obsessiva pela Moby Dick. Eles saem de Nantucket rumo aos Açores, depois descem para a América do Sul, mas em vez de contornar o Cabo Horn, seguem para o Pacífico, com o objetivo final de chegar no Oceano Índico. A baleia branca se torna o único propósito da viagem. E nessa busca eles encontram outros navios. Como são essas interações? Sim, ao longo da jornada, o Pequod cruza com outros 9 navios baleiros. Esses encontros são importantes para a gente entender o isolamento do Ahab. O primeiro é com o Gowner, onde a comunicação é quase impossível, já mostrando a solidão do capitão. O prenúncio da jornada solitária que ele escolheu. Totalmente. Depois tem o encontro com o Townhome, que revela uma história sinistra ligada a Moby Dick, quase um castigo divino. Em todos esses encontros, a gente vê o Ahab focado na vingança, ignorando informações importantes e alertas de outros capitães. E o Ishmael, no meio disso tudo, fica só observando. Não só isso, o Ishmael é um personagem fascinante porque ele intercala a narrativa da viagem com reflexões sobre cetologia, o estudo das baleias, crustáceos, sobre a vida marinha, as lulas dos crustáceos. É como se ele estivesse tentando decifrar o mundo natural, buscando um conhecimento quase enciclopédico. Então a história vai além da caça às baleias. Tem essa busca intelectual, essa tentativa de entender o mundo, e rolam umas cenas meio bizarras, né? Várias. Tem a cena da morte de um cachalote pelo Stubb, seguida por um sermão aos tubarões, feito pelo cozinheiro Fleece, um personagem bem peculiar. E um encontro com o Jeroboão, um navio que já tinha sido marcado pela tragédia causada pela Moby Dick e que agora enfrenta uma epidemia a bordo. São encontros cheios de simbolismo, mostrando as consequências da obsessão. E as cabeças de baleia que eles exibem no navio também tem a ver com simbolismo. Com certeza. Tem a cena das cabeças da baleia franca e do cachalote, e o Ishmael faz uma comparação filosófica entre elas, associando cada uma a diferentes formas de pensar a observação empírica versus as ideias abstratas. E nessa cena rola o resgate do Tashtego pelo Queequeg, mostrando a óssea da amizade entre eles. O Queequeg sempre surpreendendo, e outros encontros com navios. Algum que você destaque? Sim. O Jungfrau, com uma competição acirrada na caça. O Bolton de Rose com a tripulação ignorando uma substância valiosa dentro de uma baleia. E o Bachelor voltando para casa com a carga completa, um contraste forte com a jornada do Pequod. O contraste que devia pesar no psicológico da tripulação. E o Pip, o jovem grumete. O que acontece com ele? O Pip tem um final triste. Ele enlouquece depois de ser deixado sozinho no mar 2 vezes. O trauma é tão forte que ele fica à margem da tripulação. É como se o mar tivesse levado a sanidade dele. Triste. E a obsessão do Abatal aumenta com o tempo, né? Sim. Tem a cena da análise do dobrão de ouro pegado no mastro, e cada membro da tripulação interpreta os símbolos da moeda de um jeito que reflete suas próprias vontades e medos. Um teste de Rorschach com uma moeda de ouro no meio do oceano. Exatamente. E um encontro com Samuel Enderby e o Capitão Boomer, que perdeu um braço para Moby Dick, mas não busca vingança. O cirurgião do navio descreve a baleia como desajeitada no mar, o oposto da visão do Ahab. Uau! Que diferença de perspectiva. Eles têm alguma discussão sobre o futuro das baleias. Sim, o Ishmael fala sobre a evolução e a possível extinção das baleias, um olhar visionário sobre o impacto da caça. Consciência ambiental no século XIX. Impressionante. E o Queequeg, que tinha adoecido com o Ficó. Ele se recupera. Chegou a pedir um caixão, mas depois usou como baú. Uma maneira diferente de lidar com a morte. Que reviravolta. E o Aibro faz mais alguma loucura. Ele forja um arpão especial com aço de ferraduras e pede para banharem a ponta com sangue. Um ritual macabro que mostra sua determinação. Tenso. E as profecias sinistras voltam a aparecer. Sim. O Fedallah, líder da tripulação secreta do Ahab, faz previsões sobre a morte do capitão. E o confronto final? Como é que a tensão aumenta? A coisa fica tensa. Ahab fica furioso com o quadrante, tem uma tempestade, um raio atinge o mastro e o arpão. O Starbuck pensa em matar o Ahab para evitar a tragédia. Caramba, a situação saiu do controle e eles perdem o rumo. A bússola é danificada, Ahab faz outra, mas perdem a linha de prumo. A natureza parece conspirar contra eles. E as tragédias continuam, né? O marinheiro cai do mastro e morre. O Queequeg sugere usar o caixão como boia. Encontram Rachel, que busca o filho perdido após um ataque da Moby Dick, mas Ahab se recusa a ajudar. Que frieza! E mais sinais de que o fim está próximo. Sim. Um albatroz leva o chapéu do Ahab, encontram o Delight, destruído pela Moby Dick. O capitão avisa que o arpão que pode matar a baleia ainda não foi forjado, mas Ahab ignora. E alguém tenta impedi-lo. Starbuck tenta. Eles conversam sobre família, propósito, mas o Ahab está cego pela vingança. E o confronto?
Quanto tempo dura? 3 dias. No primeiro, a Moby Dick destrói o barco do Ahab. No segundo, os outros barcos são destruídos e o Fedallah some. No terceiro, o Fedallah é encontrado morto, amarrado na baleia. Moby Dick destrói o Pequod, lança o arpão e morre enroscado nas cordas. Nossa, que final. E alguém sobrevive. O Ishmael, ele se agarra ao caixão do Queequeg que flutua e é resgatado pelo Rachel. Ufa, que história. E a estrutura do livro é bem diferente, né? Sim, o ponto de vista do Ishmael é único. Ele mistura gêneros literários, tem consciência de que está narrando. Tipo, ele sabe que é um personagem, quebra a quarta parede. Isso. E a estrutura dos capítulos é temática, não linear. Tem capítulos de ação, de biologia, de encontros. É escrita. Complexa e rica, cheia de estilos, com influência forte de Shakespeare. Usa comparações grandiosas, linguagem rebuscada. Não é fácil de ler, então. Exige atenção, mas a riqueza compensa. E tem paralelos com outros autores, ceticismo, digressões. E o contexto histórico. Fundamental. A experiência de Melville como baleeiro e os ventos reais, como o naufrágio do Essex, estão presentes. A caça às baleias é retratada com realismo, então? Sim, ele pesquisou a fundo, consultou livros e relatos. E publicação do livro? Teve alguma curiosidade? Sim, a escrita foi complexa, influenciada por Shakespeare e Hawthorne. A edição britânica, The Whale, saiu sem o epílogo por causa da censura. A americana, Moby Dick, veio completa e teve essa mudança de título de última hora. Nossa, que confusão. E o sucesso do livro, como foi? Um fracasso no começo. Vendas baixas, crítica dividida. Só depois de muito tempo que foi reconhecido como obra-prima que é. Que ironia. E o legado? Por que ele ainda é tão relevante? O legado é enorme. A redescoberta no século XX, o reconhecimento por autores como Faulkner e D.H. Lawrence. E as adaptações? Inúmeras. Filmes, peças, quadrinhos. E a influência em outros autores, como Ralph Ellison. Até Bob Dylan citou o livro no seu discurso do Nobel. Caramba, de fracasso a referência no Nobel. E aí, o que achou dessa imersão? Deu pra ver que Moby Dick é muito mais do que uma caçada, né? Com certeza. É um livro cheio de camadas, simbolismos, reflexões sobre obsessão, vingança, a luta do homem contra a natureza. É isso aí. E a gente fica com a pergunta: quais são as suas Moby Dicks? O que te move, mesmo que pareça impossível? Boa pergunta. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a ler ou reler esse clássico. E se ficou alguma dúvida ou quiser compartilhar a sua opinião, manda pra gente. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.